Continuando aqui, então essa questão 4 é uma questão que a gente até fez na sala, né? A demonstração rapidamente ali, botou um bloco para escorregar justamente num trilho assim, inclinado e por cima de uma balança, né? Então, ingenuamente, você imagina que a marcação da balança aqui vai ser a soma M1 mais M2, mas na realidade essa marcação vai depender do ângulo θ. Aqui não foi dado explicitamente o θ, então é porque é para expressar a resposta em termos de θ, certo? Então, todo problema a gente começa fazendo um diagrama de corpo livre. Aqui temos dois corpos, além da balança, né? Então, vamos fazer para o corpo M1 aqui. Quem exerce força sobre M1? Então, é a Terra, que vai ter uma força peso, vou chamar de P1, né? E quem está encostando nele? Quem está encostando nele é a rampa, aqui, a cunha, certo? Então, vai ter uma força que vai ter uma componente normal. Então, vou chamar normal 2 em 1, certo? Do corpo 2 do corpo 1. E também teria uma força de atrito, mas ele está dizendo que escorrega sem atrito. Então, essa força que a cunha vai fazer, que esse corpo 2 vai fazer no 1, essa força vai ser toda normal. Aqui, tá? A gente já vai decompor aqui as forças, mas vamos fazer aqui rapidamente o diagrama de corpo livre da cunha, desse corpo M2. Vou botar aqui M1, né? M2. Quem exerce força sobre M2? Então nós temos a Terra exercendo uma força, chamada de P2. E quem está encostando é a balança e esse corpo M1. O corpo M1 vai exercer uma força para cá, que a gente vai chamar de normal de 1 em 2. Naturalmente que o módulo dessa normal de 1 em 2 vai ser igual ao módulo da normal de 2 em 1, porque eles formam um par ação e reação, certo? Ou seja, o bloco de massa M1 empurra essa cunha de massa M2 e, simultaneamente, né, a cunha de massa M2 empurra o bloco M1 com uma força que tem a mesma direção, mesmo módulo e sentidos contrários. Essa é a terceira lei de Newton, certo? Mas não acabou aqui, porque tem a balança também. A balança vai exercer uma força, veja que a cunha não desliza, então significa que tem algum atrito aqui, né? Então vai ter uma componente para cá, que eu vou chamar de força de atrito. Aqui não há dúvida de que essa força de atrito quem faz é a balança, tá certo? Porque não há atrito entre o bloco e a cunha. Senão eu teria que distinguir aqui força de atrito do bloco, força de atrito da balança. Como aqui não tem, vou escrever só força de atrito, está claro. Mas não tem só essa força aqui, tem essa força e tem uma força para cima aqui também, ó. Para cima, vou desenhar assim. Que a balança faz, vou chamar de normal da balança. Certo? Naturalmente que a balança só exerce força no corpo 2, então NB, normal da balança, já deixa claro que em que corpo está atuando. É no bloco M2. Então essas são as forças. E essa normal da balança, certo? É que é registrado na balança. Se você fosse separar aqui a balança, eu não vou fazer, mas uma das forças que iam atuar sobre a balança e que ia ser registrada seria a força que essa cunha faz na balança, certo? Seria uma normal, seria a reação dessa aqui, que tem o mesmo módulo, portanto. Então, a gente está interessado no módulo desse NB aqui. Ou seja, a gente quer saber esse NB em módulo, né? Igual o quê? Tem que descobrir, essa é a pergunta. Essa vai ser a indicação da balança, tá? Isso não vai ser igual à soma das massas, que você ingenuamente poderia pensar. Então vamos lá para usar a segunda lei de Newton. Então, segunda lei para o bloco para M1, certo? Vou arrastar um pouquinho para baixo aqui. Então a gente tem que botar eixos. A gente pode escolher os eixos. Vamos botar aqui como ele está inclinado. Vamos botar um eixo assim e um eixo assim, né? Vamos chamar isso aqui de Y e esse de X.
Como sempre, não tem dinâmica em y aqui, então nós teremos que n 2 em 1. É carregada essa notação, mas vamos lá. N 2 em 1 em y, né? Menos P1y, P1y vai ser a componente do peso, então o peso P1 está aqui. Eu vou decompor esse P1 numa componente para cá, que vai ser um P1x, e uma componente para cá, que vai ser um P1y, certo? Então, esse P1y para baixo, aqui em y, portanto menos, vai equilibrar essa aceleração que vai ser zero. Então, aqui a gente tem que essa normal 2 em 1, ela é igual a P1y. E isso vai ser igual a M1G vezes o cosseno de θ. Tá certo? Tem que ter certeza que vai ser o cosseno de θ. Isso vou botar aqui, normal 2 em 1, em módulo vai ser isso. Tá? E, portanto, o módulo de 1 em 2 também, né? Quando a gente chegar aqui, já vai ter esse módulo aqui. Legal. Em x, isso aqui é em y, né? Você vê que é importante ter uma sistemática, porque é sempre a mesma coisa. Em x, como será? Na direção x. Então, agora teremos essa normal que não tem nenhuma componente em x, nós teremos que simplesmente P1x vai ser a força resultante, portanto, vai ser igual a M1 vezes a aceleração na direção x, certo? Então, a gente vai tirar aqui essa aceleração x, vai ser P1x sobre M1, isso vai ser igual a M1G sobre M1, opa, M1G não, M1G seno de θ sobre M1, isso vai nos dar a aceleração conhecida, que nem é pedida aqui, mas a aceleração vai ser G seno de θ, a aceleração de um bloco que desce uma rampa sem atrito, inclinada de um ângulo θ. Certo? Agora, eu vou fazer um risco aqui, porque a gente vai analisar a segunda lei para M2. É em M2 que vai aparecer a força normal da balança, que vai ser o que a gente está procurando aqui, né? Ok? Então, vamos embora. Peraí, deixa eu arrastar aqui. Como é que vão ficar os eixos, né? Então, aqui os eixos, a gente vai botar os eixos assim, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo, porque é isso mesmo, é isso mesmo. Porque esses eixos são mais convenientes para essa cunha, certo? Por exemplo, a normal, você vai ter a direção, várias forças aqui, verticais, a única que vai ser fora aqui, que a gente vai dar um trabalhinho para a gente, é essa normal, né? Mas vamos lá. Então aqui é o eixo Y, o eixo X, não são os mesmos. Eu estou chamando de X e Y porque é uma outra análise, é a análise do corpo M2, então a gente não vai confundir aqui, certo? Pelo menos tem um potencial de confusão, mas a gente tem que estar atento. Então, vamos ver em Y. Em Y, nós teremos o quê? Em Y já é a direção importante para a gente, que vai envolver o NB. Então, tudo que for para cima é positivo, você vai ter NB menos o P2. E agora, a força de atrito não participa, né? E nós vamos ter aqui o N1 em 2, só que ele está inclinado aqui. Está inclinado. Então, a gente tem que ter todo o cuidado aqui. Essa força N1 em 2, ela tem a gente vai ter que decompor. Então, aqui está a força N1 em 2, certo? E a gente tem que certificar direitinho de qual é o ângulo que está envolvido ali, né? Então, vejam só. Essa normal, eu vou bagunçar um pouquinho o desenho aqui, ela está atuando nessa direção aqui, né? Certo? E, deixa eu caprichar aqui no desenho. Essa direção aqui, eu estou vindo aqui de baixo. Ó. Essa direção aqui. Certo? Aqui é um ângulo de 90 graus.
Aqui é um ângulo, se aqui é um triângulo, espera aí, esse triângulo aqui da cunha vindo até aqui. Esse ângulo aqui vai ser, portanto, 90 menos θ, certo? 90 menos θ. Então, é, a, essa força normal 1 e 2 está nessa direção aqui. A gente quer projetar num eixo vertical. Então, vou desenhar um eixo vertical aqui. Agora teremos um outro triângulo aqui. Ó. 90 menos θ, aqui vai ser θ. Então, a componente, a gente vai decompor esse N de 1 em 2 numa componente aqui para baixo, que é na direção Y, né? E uma componente para cá, assim, que a gente não está interessado agora. Então, é essa componente aqui que a gente está interessado, que seria a componente y de n1 em 2. Então, isso vai ser essa você tem que se convencer, né, de que essa projeção aqui, no caso, passando pelo ângulo θ, o ângulo θ está aqui, ó. Então, essa componente aqui, que eu vou chamar de n1 em 2x, ela vai ser o módulo de n1 em 2 vezes, deixa eu arrastar aqui, vezes o cosseno de θ. Isso nos basta aqui, porque isso que vai entrar aqui, né? Essa componente aqui que vai entrar aqui com um sinal de menos, que é para baixo. Então, vai entrar aqui n1 em 2 vezes o cosseno de θ. Isso vai ser igual a zero, porque não tem nenhuma dinâmica nessa direção y. Na verdade, a cunha não tem dinâmica em direção nenhuma. A cunha está em repouso nas duas direções. Nem vai ser necessário analisar em x, tá? Porque ele não pediu nada em relação à força de atrito, então a gente vai parar por aqui. Daqui a gente já tem o que a gente quer, na verdade. Né? NB vai ser igual a P2 mais essa força normal do corpo 1 e corpo 2 vezes o cosseno de θ, que é uma parte dela. Então, isso vai ser igual a M2 vezes G, mais essa normal. Essa normal é o que a gente já tinha aqui, ó. Eu falei que a gente já tinha. Ela em módulo é igual a normal de 2 em 1, que é M1G cosseno de θ. Então, vou usar isso aqui. Vai ficar, vou botar entre parênteses aqui. Vai ficar M1G cosseno de θ vezes o cosseno de θ. Então, isso vai ser igual. Vai ter um G nos dois casos, vai ficar M2 mais M1 cosseno ao quadrado de θ, isso vezes G. Essa é a normal da balança, essa é a força que vai ser registrada lá na balança. Você vê que isso não é igual a M2 mais M1 vezes G. Isso não é igual à soma dos pesos, por causa desse cosseno ao quadrado aqui. Então, se você pensar aí, por exemplo, se θ é igual a 45 graus, digamos, então o cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2, né? Isso implica que cosseno ao quadrado de 45 graus será igual a meio. Então, aqui você vai ter, a normal vai ser, nesse caso, a gente teria que a normal seria M2 mais M1 sobre 2 vezes G. Substituindo os valores aqui, só para ter uma ideia, tá? Na verdade, os valores foram fornecidos ali, mas a resposta depende de θ, né? Então, aqui no caso, nesse caso, vamos ver lá os valores. M2 valia 2, M1, 1, que é até fácil guardar. Então, a gente teria aqui, usando G aproximadamente 10, a gente teria 2 mais meio vezes 10. Então, será 2,5, 25 newtons. E não 30, como a gente poderia esperar. Certo? Então, você vê como é que... duas coisas aqui. Primeiro, que a gente não pode ir pela ingenuidade. Ah, tá em cima ali. Então, vai ser a balança vai registrar a soma das massas. Não é verdade, a gente viu isso na prática. Vocês podem ver lá no vídeo alguma aula aí, a gente fez isso lá na sala. Foi meio atrapalhado, não foi um ângulo tão grande, mas deu para ver como que diminuía, que não era a soma das massas, né? Então, por um lado, você aprende a não responder ingenuamente, porque existe uma aceleração aí do corpo M1, né? Isso muda as coisas.
E, em segundo lugar, quer dizer, a segunda lição é que a gente está fazendo aqui sempre o mesmo procedimento: isolar os corpos, né? Colocar as forças, escolher os eixos, decompor, analisar, quer dizer, aí ver as projeções direitinho para decompor, né? E usar a segunda lei nos eixos para, junto com a terceira lei de ação e reação, a gente poder relacionar as quantidades. Tá bom? Então, tá terminando esse vídeo aqui.